Graças e paz, irmãos. Amém. Nós temos falado sobre disciplina. Nós temos falado um pouco sobre a disciplina na sua vida para a santificação, a disciplina na sua vida para a pureza, a disciplina na sua vida no casamento. E agora nós vamos falar sobre a disciplina da paternidade. Como nós falamos, disciplina, ela é uma palavra parecida com treinamento. Em alguns momentos a Bíblia remete ela como treinamento. Em outros momentos ela vai remeter, a Bíblia vai nos direcionar para a instrução, tá? Para ensino. E disciplina também porque é um exercício, é algo que você deve conformar o seu corpo, ou seja, estabelecer um padrão e você então passar a fazer aqueles exercícios constantemente na sua vida, para que você tenha fortalecimento espiritual e seja um cristão maduro. E hoje nós vamos falar sobre a disciplina da paternidade e nós queremos convidar a todos que realmente venham a refletir sobre esse tema tão importante. O irmão Peterson pregou sobre Efésios 6 na semana passada e nós vamos agora novamente dar uma mastigadinha em Efésios 6, meditando aí no versículo 4. Então, abra sua Bíblia no versículo 4 e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: e vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, antes eduquem-no na instrução e na reprimenda do Senhor. Vamos orar? Deus maravilhoso, nosso Pai, nós te amamos, queremos fazer a tua vontade. Constrói em nós, Pai, teu caráter. Ajuda-nos a sermos imitadores do Senhor, como filhos amados. Por favor, me ajuda agora na transmissão da tua palavra, Pai. Que o Senhor possa dirigir toda essa mensagem e que nossos corações sejam edificados para praticarmos aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Disciplina da paternidade. Você tem um relacionamento mútuo e satisfatório com os seus filhos? Será que você pode afirmar isso? Eu tenho um relacionamento mútuo e satisfatório com os meus filhos? O simples fato da paternidade dotou-os de um terrível poder de seus filhos, na vida de seus filhos e filhas, porque eles têm uma paixão inata por você, dada por Deus. Na verdade, os filhos são conectados aos pais, porque Deus fez essa interligação. Deus construiu que o filho seja ligado ao seu pai. E dessa forma, Deus constrói cada pessoa através dos pais. Então, o simples fato da paternidade dotou os pais de um terrível poder. E por que é um terrível poder? Construir um ser, construir um caráter, ensinar, moldar e educar e mostrar o caminho. Não é uma missão fácil. Mas lembre-se, o poder vem de Deus para os pais. Nós temos um exemplo da Lance Moron, e eu vou ler para a gente, onde ela mostra essa conexão dos filhos com os pais. De tempos em tempos eu senti atração por meu pai, de uma forma bastante emotiva, algo ardente, quase uma paixão, uma coisa profundamente infantil. Isso me deixou terrivelmente confusa, a ponto de jogar-me em depressão. Para mim, era um mistério saber exatamente o que eu queria de meu pai. Vi este sentimento em outras pessoas e vejo agora em meus próprios filhos sua ansiedade por mim. Acho que percebi isso uma vez ou duas nos sentimentos dos meus pais em relação aos pais deles. Talvez seja um desejo de Telêmaco que permanece na criança ainda sob
proteção paterna. A pessoa, pelo que parece, procura voltar, não para o ventre materno, mas para algo diferente, para um apoio dos pais contra o mundo. O menino quer a aura e as armas do seu pai. É uma profunda história, mas algumas vezes um pouco triste. É um traço comum, bastante masculino, que também não é muito viril. O que me surpreende é como um homem aborrece, às vezes, nas garras do que é, em essência, uma paixão correspondida. Estamos ligados aos nossos pais. Os nossos filhos estão ligados a nós. E fato é, nossos filhos naturalmente nos amam. Então esse aqui é um bilhetinho que recebi do João Miguel. Ele foi lá e desenhou o papai e desenhou o João Miguel. E nós estamos ligados. Não tinha nada melhor para poder ilustrar. Mas o coração dos nossos filhos, eles estão conectados a nós. Eles estão naturalmente ligados, inclinados para a gente. E eles anseiam coisa semelhante. O que quer dizer isso? O seu filho te ama e ele quer que você demonstre e corresponda da mesma forma com amor a ele. E isso é fundamental. E nós vamos perceber que o papel dos pais é fundamental na vida dos filhos. Deus dá esse poder e esse poder precisa ser derramado na vida dos seus filhos. Então é necessário que você tenha em mente: seu filho te ama. Seu filho te ama. Agora, existem fatos terríveis. E esse fato terrível é quando amaldiçoamos nossos filhos em vez de ajudá-los nos momentos em que surgem feridas que são provocadas por sentimentos não correspondidos. Então é necessário lembrar que essa conexão entre pais e filhos, ela pode ser interrompida. E de uma parte vem o amor e de outra parte não vem. E isso causa o quê? Uma maldição na vida do seu filho. Um problema muito sério na vida do seu filho. Tá? Então, essa disciplina vem tratar o quê? Pais, lembre-se da conexão do seu filho com você. Será que o canal está liberado? Então, quando você tem um problema na rede, internet, às vezes você dispara um e-mail e não chega lá na outra ponta. Às vezes eu mando e-mail para Cuiabá e o e-mail não chega. Eu falo, deve ter parado em Rondonópolis, né? Porque lá é tudo travado em Rondonópolis, né? Então deve estar parado e não chega. Mas isso acontece também de Cuiabá para cá. Mas a conexão entre pai e filho deve ser fluida, deve ter uma conexão bem estabelecida. Quando isso não acontece, não existe uma correspondência do amor do pai para o filho e do filho para o pai. E se não for tratadas, elas vão causar grandes estragos na vida dos filhos. Os filhos que têm pateticamente afeição por seus pais, estes nunca lhes dispensaram a devida atenção. É fato. É negado uma saudável relação com os pais do mesmo sexo e agora passa o resto de suas vidas à procura de identidade sexual através da perversão e da imoralidade. Fato é que quando essa conexão é quebrada, o filho fica perdido e ele vai tentar de alguma forma buscar uma reconexão. E onde ele vai parar? Na perversão e na imoralidade. Então esses três pontos são pontos que, ao mesmo tempo, eles estão tratando a questão do filho estar conectado com o pai e o pai estar conectado com o filho num relacionamento amoroso. Na qualidade de pais, temos um poder extremo. Continuaremos tendo este terrível poder até a morte, queiramos ou não. Ou seja, você tem o poder de estar diretamente ligado ao seu filho. Quer você queira ou não, quer você o despreze ou não, você sempre estará ligado a ele. Por isso, nossas atitudes devem ser responsáveis em relação a tal autoridade diante de nossas famílias, de Deus e da igreja. Que terrível responsabilidade, é um verdadeiro poder de vida e morte. Então, a direção que o seu filho vai pegar, a direção que o seu filho vai caminhar na vida, depende de como você vai tratar o poder que Deus colocou nas suas mãos.
Você vai instruir e construir o teu lar, ou você vai simplesmente desprezar e destruir a vida do seu filho? Por isso o poder da vida e morte. Se o propósito de Deus não acontece nos filhos da igreja, então não acontecerá com mais ninguém. E aí nós entramos num ponto interessante. Você pode ser uma excelente liderança no trabalho, mas você também pode ser outra pessoa em casa. Você pode ser um chefe muito bom, um amigo de todos, que ajuda, que entende, que ouve. E hoje no mercado de trabalho você tem que ser um pouco de pai, de patrão, de irmão, até muitas vezes de analista para ouvir o seu funcionário. Então, as crianças não são ensinadas a chegar no horário, você tem que estar lá e falar no horário. Não são ensinadas a sentar na cadeira, quer sentar na mesa, tem que falar, olha, a cadeira que é feita para sentar. Então você vai instruindo. E aí, às vezes, você é um bom chefe, um bom líder no seu trabalho. Mas quando chega em casa, você é uma pessoa que falha muito, você não consegue dar a mesma atenção que uma pessoa estranha que você tem lá, que você não tem vínculo nenhum. Você não conhece, não sabe a vida, mas chega lá na sua casa, você arrebenta seus filhos. E é engraçado que às vezes nós estamos o tempo todo falando disso, e graças a Deus porque nós temos conversado sobre isso com os homens da igreja. Então, lá na Big, a gente fazendo devocional com o Evanderson, está com as crianças hoje, né, me ajudando. Mas o Evanderson deu um grande exemplo para a gente. Falou, quando eu vou para casa, eu quero chegar em casa para os meus filhos. Quero fazer minha família feliz. Isso nunca saiu da nossa mente, alguém sabe. Nunca saiu, a gente sempre pensou, nós vamos seguir esse exemplo. Então, sempre é um desafio, porque você tem sempre um dia tenso, a cabeça está explodindo, muitos problemas muitas vezes, e às vezes os problemas se juntam com os problemas de casa. Mas a decisão que você toma de chegar em casa e fazer a sua família feliz no caminho de casa, isso muda as coisas. Isso muda as coisas, porque o seu filho, quando eu chego em casa, João Miguel está lá na janela, papai! Aquilo é muito bom. Aquilo é muito bom. Mas eu também tenho as minhas falhas. Eu também tenho os meus pecados. Então nós precisamos pensar o seguinte, que nós temos poder de Deus. E o propósito de Deus tem que acontecer na vida dos nossos filhos, e só vai acontecer se houver o propósito de Deus nas nossas vidas e estiver dentro do nosso coração, porque nós conhecemos a vontade do Senhor. Então eu convido você a conhecer a vontade de Deus. Eu convido você a querer, a desejar ter o fruto do Espírito Santo na sua vida, para que isso possa refletir na vida do seu filho. Precisamos de disciplina da paternidade. A palavra de Deus nos ensina o exercício de paternidade numa frase. Nós vemos no versículo 4: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Este versículo é mais facilmente lembrado como não pode ou pode. O não pode é: pais não provoqueis vossos filhos. E o pode é: mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então essas duas setinhas vão nos guiar agora, o pode ou não pode. Os não podes da paternidade. Os não podes são perfeitamente claros. Não provoqueis vossos filhos a ira. Isto é o que? Não comecem a ferver o ressentimento e irritação do seu filho. Então tome cuidado com a sua atitude em casa, porque isso vai provocar ressentimento, vai provocar irritação e você pode perder o seu filho. Como podemos fazer nossos filhos ferverem até o ressentimento e irritação? Primeiro, não pode. Se você não quer que o seu filho ferva no ressentimento e irritação, você não pode, tá? O criticismo.
Tá? Por que os pais são tão críticos? Aí vem a pergunta. O crítico se apresenta de várias formas, além das palavras degradantes. Lembra que são palavras degradantes, os críticos são terríveis. Alguns pais nunca elogiam seus filhos quando faz algo de errado. Mentira. Está errado, está mal feito, não é assim, você não sabe fazer, você não presta. Mas quando faz algo de bom, não elogia. Tá, legal, bom. Tá bom, tá bom. Então assim, tem pais que ficam o tempo todo só procurando a falha do seu filho. Só procurando. Falhou, opa, agora eu pego. Cuidado. Porque você vai estragar a conexão que existe entre você e seu filho. Essa é a linha que se quer. Pais que criticam seus filhos normalmente criam um desagradável estímulo. A versão paralela a este não pode está em Colossenses 3:21. Vamos dar uma olhada nessa passagem? Ela está dizendo o quê? Sobre desanimar o seu filho. Pais, não provoquem os seus filhos para eles não desanimarem. Não desanimarem. Nós temos grandes problemas e aí os filhos precisam entender. Muitas vezes nós temos problemas em casa para serem resolvidos. É um outro filho que está com problema, são as contas, é alguma coisa no telhado que estragou, na casa, alguém doente, a preocupação com a saúde de algum outro filho, e às vezes alguma coisa vai sair fora do nosso controle. Só que meu pai erra. E fácil é para o filho falar, meu pai só me critica, meu pai só erra. Mas nós precisamos também entender que você vai ser pai. Você vai errar. Então nós precisamos orar pelos pais. Será que você ora pelo seu pai para que ele não erre nesse ponto? Mas os pais precisam tomar cuidado nesse item. É muito forte, é muito pesado, mas é uma responsabilidade grande para os pais. Não seja desagradável. Não desanime seu filho. A versão paralela, então, é Colossenses 3:21, ensina que filhos amargurados com os resmungos e escárnios ficam desanimados. Como um cavalo que foi domado, perdem completamente a motivação. Talvez essa seja a forma como seus pais os tratavam. Muita bagagem do que o seu pai faz na vida foi o que ele aprendeu com os pais dele. E muitos pais aprenderam coisas ruins nessa vida. Só que estão pecando porque não estão observando a palavra de Deus. Porque os pais erraram, agora você tem que repetir o seu erro. Os erros do seu pai. Muitas vezes você não gostava daquele erro lá. Você criticava seu pai. Você criticava sua mãe. E agora você vai repetir com os seus filhos. Então você precisa ser um homem que vai para a palavra de Deus para poder instruir o seu filho. Porque você é uma nova criatura. Porque Deus é quem dirige a sua vida agora. Ou então são apenas pessoas críticas que se mascaram de boa imagem pública, mas não conseguem desenvolver um bom relacionamento familiar. Para pais desse tipo, a palavra de Deus vem como uma flecha direto na mosca. Não irriteis vossos filhos com excesso de críticas. Tome cuidado. Deixa Deus trabalhar seu coração. Você tem problema nessa área? Pede ajuda. Procure agora mesmo lutar contra isso. Você critica demais os seus filhos? Você pode estar perdendo seu filho. Ele deve estar num momento em dizer, não vejo a hora. Então tome muito cuidado. Você está quebrando a conexão do seu filho. Não irrite o seu filho. Não por preciosismo, por vaidade.
E se você tem falhado, peça perdão para o seu filho. Alguns pais desprezam seus filhos porque eles têm dificuldade. Uma dificuldade de correr, como eu mostrei aqui na figurinha, você corre que nem mulherzinha. E alguns pais falam isso. É o tempo todo criticando o seu filho. Você é lento, você corre que nem mulherzinha, você não presta para nada. Então nós temos que tomar cuidado. Porque os filhos, ele aguarda o apoio dos pais. Ele ama o papai. E ele quer que o papai o ame também, o ajude. O não pode, rigor excessivo. Porque alguns pais são excessivamente rigorosos. Alguns pais irritam seus filhos por serem excessivamente rigorosos e controladores. Precisam lembrar-se de que educar é como empunhar uma barra molhada com sabão. Se segurá-la com força, foge. Se pegá-la muito leve, escorrega. Segurando-a firme, mas com carinho, será mantida sob o controle. É um exemplo que nós precisamos ter. Na verdade, investem grotescamente contra seus filhos porque estão longe de saber o mal que isso lhes causará. Se soubessem, não fariam. Ao contrário, outros tentam proteger seus filhos dos filisteus e da cultura que desenvolve ao seu redor. Regras sufocantes e inflexíveis capazes de matar. E tem pais que fazem isso com seus filhos. E sabe por quê? Porque querem ter os seus filhos preciosíssimos. Seu grande troféu. Seu grande troféu são os meus filhos. Olha o que as pessoas falam dos meus filhos. Olha o que fala do filho do fulano. Então, são rigorosos. E exageram muito. Homem excessivamente rigoroso, não obstante, sempre estão preocupados com o que os outros podem pensar. Por exemplo, o que irão pensar se meu filho for a este lugar, se ele usar esse tipo de roupa, se for visto ouvindo esta ou aquela música. Não são poucos filhos de pregadores que foram lançados na rebelião. Por quê? Porque o pai forçou ele a se parecer com crente, com cristão. Isso acontece. Os pastores têm problema. Os pregadores, os cristãos. Por quê? Porque precisa parecer com as pessoas. Porque às vezes não é. Lógico que nós precisamos estabelecer padrões para os nossos filhos, cercas, mostrar o caminho certo. Mas quando você simplesmente coloca o rigor, o controle para você não passar vergonha, você não está investindo na vida do seu filho. Você simplesmente está agindo egoisticamente. E as pessoas falam, o filho do pastor, isso nos leva para o pecado muitas vezes. O filho do pastor fez isso, aquele menino fez aquilo lá e ele é filho do pastor, hein? Geralmente é esse o comentário que fala. Então a pressão para o pastor ter os filhos ordenadinhos, Imagina o Jonathan, filho do pastor, Graças a Deus, Jonathan sempre deu um bom exemplo, Mas, assim, com certeza existe esse tipo de perseguição, até de comparação. Os filhos do pastor são pecadores também, você tem que lembrar disso. Tá? Temos que ser bíblicos com relação aos nossos nãos, na proporção em que nossos filhos crescem. Solidariamente ponderados, precisamos estar prontos para discutir regras e princípios de maneiras bíblicas. Sim, sabem corretamente. Por este prisma é absolutamente importante aprendermos a confiar em Deus, deixar que Ele atue em nossos filhos, reconhecendo que eles devem aprender a tomar suas próprias decisões. Ponha isso na sua cabeça, não irrite seus filhos com rigor excessivo. Pelo contrário, aprenda a demonstrar com mansidão no amor do Senhor. Você fala com amor com seu filho? Você consegue fazer isso? Você tem tido dificuldade? Qual é a sua luta? Por que você não luta contra isso? Porque com as outras pessoas você consegue falar brandamente e tratá-las brandamente.
Mas com o seu filho você não consegue, com a sua filha você não consegue. Você tem que estar sempre falando do pai. Sempre tem que estar falando do pai. O rigor excessivo vai irritar o seu filho. A irritabilidade, porque os pais estão sempre mal-humorados. Isso não é a verdade para todo mundo, mas é uma realidade. Porque os pais estão sempre mal-humorados. Então o papai chega do trabalho e pergunta para a mãe se a mãe lembra de determinada situação e ele está extremamente preocupado, com dor de cabeça, e lá vem o filhinho: papai, o João Miguel só para de falar pai quando eu olho para ele, dou atenção. Papai, e o papai, peraí. Papai, peraí, eu já vou te atender. Papai, peraí. E de repente o guri já ganha umas 3 sentadas. Irmãos, acontece. Né? Acontece. Os pais estão sempre mal-humorados. Então, a vida, às vezes, pode ser comparada com um chefe que resmunga com um funcionário. O empregado, por sua vez, chega em casa, descarrega toda aquela irritação na criança. E o menino, então, desapontado, zangado, dá uma bica no cachorro. Né? Desapontado com seu pai, ele chuta o cachorro. E o cachorro sai correndo para a rua e morde quem? O chefe que brigou com o pai dele. Tá? Então, nós, pais, nunca devemos permitir que as pressões conduzam por este ciclo infeliz. Os custos são muito altos. Como o chefe que foi a causa inicial de todo o transtorno, no final sempre colhemos consequências desagradáveis. Tá? Há quem diga que você trata seus colegas corretamente, de maneira legal. Você é um cara legal. Mas quando está em casa com a mulher e os filhos, age como o diabo? Então, o que é você dentro da sua casa? O que você leva? O que você quer ter em casa? O inferno ou o céu? Então, nós, pais, precisamos estabelecer um lar de harmonia para que os nossos filhos, eles sintam que a nossa conexão está firme, que ela está funcionando dos dois lados. Só o Senhor sabe quantas crianças desanimam porque seus pais estão sempre mal-humorados em função de um dia duro. Eu sei que muitos de nós temos dias que são terríveis. Chega em casa e ainda tem alguns problemas para resolver. Aí vem a marido e fala: "Ih, acabou?" Quando ela vem com o parente falar no telefone: acabou, chegou, já terminou os problemas agora, né? Terminaram os problemas. Então, assim, tem dias que são difíceis. Tem dias que você tem que falar: dá só um minutinho, você nem entra, dá só um minutinho que eu já vou resolver isso aqui. Mas você precisa ter com você o objetivo de ir para casa fazer sua família feliz, de dar atenção para sua esposa, para o seu filho, ser amoroso, não de ser irritado, mal-humorado, porque o filho vai ficar com a carinha de triste sempre, porque o papai sempre chega para brigar com a mamãe ou com ele. A incoerência é outro problema. Porque seus pais estão... não alterei aqui, né? Porque seus pais são incoerentes. Poucas coisas são capazes de irritar mais uma criança do que a incoerência. O pobre do cavalo, cujo dono dá comandos confusos. Ele mete-lhe as esporas na barriga e fica puxando as rédeas. Ou seja, uma é para correr, outra é para frear. E ao mesmo tempo, o cavalo ele fica confuso. Pobre criança, mais ainda, para quem as regras mudam, porque o pai é caprichoso e que se irrita com as ordens conflitantes recebidas. Pode ser que, na qualidade de pais, ouse desculpar-se dizendo: ando tão ocupado, memória não é meu forte, sou apenas uma pessoa espontânea. Mas seus filhos não irão entender. Seja coerente, nunca faça ao seu filho uma promessa que não possa cumprir. Algumas promessas
ou alguma promessa não cumprida veio à sua mente, o andar a cavalo que nunca acontece, passeios à sorveteria ou ao parque, você pode esquecer, mas você já sabe, seus filhos não esquecerão. E no meu caso, a Maria Lúcia também não vai esquecer. Tá? Então assim, eu tenho sempre 2 me cobrando, né? Agora serão 3, né? Então, fez promessa para o seu filho, seja coerente. Se você vai dar um direcionamento, diga não minta. E você mesmo, não minta. Se você diz ajude, você mesmo ajude. Seja coerente, porque o seu filho está olhando para o seu exemplo. O favoritismo. Jacó, ele tinha um filho favorito. Qual era o nome do filho favorito de Jacó? Oi? De Jacó. José. De Jacó era José. Pergunta de acampamento, né? E o filho preferido de Isaac? Era Esaú. E o filho preferido de Rebeca? Era Jacó. Os pais erram quando dizem eu tenho meu filho favorito. Nós temos exemplos bíblicos. Isso não deu certo. Isaac amava Esaú. Rebeca amava Jacó. 2 filhos, gêmeos. E aí, os filhos ficavam grudados com o pai e com a mãe. José, filho queridinho do papai, o que ele provocou nos irmãos dele? A ira, o pecado. Por quê? Eles fizeram algo como se fosse matar o próprio irmão, vender o próprio irmão. Então, o pai que age com favoritismo, vem cá, esse é meu filho favorito. Às vezes não diz isso. Mas você, quando não diz isso e demonstra que aquele é mais preferido, o grande erro está em você demonstrar aquilo que é menos preferido. O menos preferido sofre. Imagine você não se sentir amado pelo seu pai. Você saber que você não é o preferido do seu pai. Você colhe o desprezo dos seus pais. Não, mas meu pai gosta mais da minha irmã. Eu sou homem e trato só no braço. Os filhos devem ser tratados de maneira igual? Não. Os filhos, eles têm necessidades diferentes. Eles foram feitos por Deus de maneiras diferentes. Por isso, os pais precisam gastar tempo com seus filhos. A esse tempo, você pode até colocar tempo igual, mas vai depender muito de cada filho. Uns precisam muito de estrutura, outros precisam muito de atenção, outros precisam muito de afeto, muito mais. Então, os pais precisam direcionar os filhos conforme necessidade, para que haja um desenvolvimento, para que haja a linha de conexão de cada filho com o pai. E é isso que o favoritismo faz. Ele traz um desânimo para o seu filho. Nada mais desmotivador do que você saber que é menos favorecido ou amado. Então você agora pensa, meu pai não gosta de mim. Ou meu pai gosta menos de mim do que todos os outros filhos. Tá? E os pais da Bíblia que cometeram esse erro, a Bíblia aponta o que aconteceu com os irmãos como fruto desse erro. Por exemplo, como José, né? Como José, ele teve uma ação dos seus irmãos por conta do quê? Um pecado surgiu na vida dos filhos porque o pai dava preferência para aquele filho. Tudo bem que as atitudes de José eram muito boas, né? Era um filho amado. Nós lemos na palavra de Deus. Mas nós temos que tomar cuidado, porque os seus filhos precisam de você, da sua atenção. Então, os não pode da paternidade. Pais, o grande não pode da paternidade é: não irritem seus filhos. A vida vai nos ensinar em que resultam estes não pode. Não seja crítico, não tenha rigor excessivo, não seja irritado, não seja incongruente ou incoerente, não demonstre favoritismo. Ame seus filhos.
E eles precisam de você. E agora nós podemos pensar o seguinte: se eu já sei aquilo que eu não devo fazer, aquilo que realmente está estragando a vida do meu filho, eu preciso, em primeiro lugar, chegar diante de Deus, me ajoelhar, pedir perdão para Deus e pedir para que Deus me ajude a ser um pai que realmente não irrita meu filho. Porque você afasta seu filho de Deus quando você irrita ele. Ele vai procurar o pior caminho para ele andar, porque ele está sem a sua conexão. Ele está sem o referencial dele. Ele diz: o meu pai não me ama, então eu não devo obedecê-lo, não devo segui-lo, e eu não vou andar junto com ele. Quanto eu puder, eu vou lutar contra ele. Então peça perdão a Deus por isso. Se ajoelhe diante de Deus. Peça a Deus sabedoria para que você mude em todas as áreas que você falou: puxa, nesse não pode, eu estou dentro, nesse outro não pode, eu estou dentro, nesse outro não pode, eu estou dentro. Então peça perdão a Deus. E peça que Deus o ajude a ser um pai diferente. Agora, o que o pai pode fazer? Os compreensíveis não podes são seguidos pelos podes explícitos. É necessário que tenhamos disciplina e admoestação do Senhor para nossas crianças com base em 3 podes, que são ternura, disciplina e instrução. O termo, criai, significa nutrir ou alimentar, conforme Efésios 5:29, onde a palavra grega tem o mesmo sentido descrevendo o homem que alimenta e cuida do seu próprio corpo. Calvino traduz criai-os como sejam gentilmente cuidados e prossegue enfatizando que a ideia geral é falar com nossos filhos com carinho e amizade. Então, o pai ele começa a construir a vida do seu filho com amor, com afetividade, com ternura, de maneira branda, lembrando que aquele filho ele o ama, que existe uma conexão, existe uma admiração firme e forte daquele filho, que ele quer ter uma resposta dos pais, e quando ele falha, ele espera que o pai o ajude a achar o caminho certo. Então, quando eu era adolescente, meu melhor amigo tinha um pai que era um tipo de homem robusto. Havia passado 32 anos na guarda costeira como oficial, não comissado, uma espécie de auxiliar do contramestre. Era um homem grande, forte, e quando jovem tinha se confrontado com Joe Louis. Oficiais o cumprimentavam gentilmente quando caminhavam pela rua. Ele podia ser rude e forte, mas sabe como tratava seu filho de 120 quilos? Esse era bem pequenininho, esse filhinho dele. Querido David. A mim, que não era seu filho, tratava de querido Quente. E eu ficava contente. Porque Quente é o nome do nosso autor, do livro Disciplina do Homem Cristão. Na realidade, isso fazia com que ele sentisse ódio. Ele jamais se prendia a ideias como homem de verdade não demonstra afeição. Temos que ser afetuosos. Não há homens mais varonis do que aqueles que demonstram ternura por seus filhos. Uma realidade. Demonstre amor e afetuosidade pelo seu filho. Coloca isso na sua cabeça. Uma criança também fica feliz em saber que seu pai e sua mãe se amam. Agora vive um pé de guerra lá em casa, abrigaiado. E sabe o que geralmente acontece? Quando há aquela conexão pai e filho é quebrada, começa a fazer o seguinte: bom, meu pai não gosta de mim. Será que a minha mãe gosta? Acho que minha mãe gosta de mim. Então eu começo a me associar mais com a minha mãe. E viramos juntos nós contra quem? O papai. Então o filho se associa à mãe, a filha se associa à mãe, ou a filha se associa ao pai, o filho se associa ao pai, contra a mãe. E aí a casa vira o que é um pé de guerra. Então pai e mãe precisam demonstrar que existe amor pelo outro. Isso traz segurança para o seu filho. Quando o seu filho sentir que há uma desconexão entre ele e vocês, o que vai ser
restaurador nessa conexão vai ser o amor que vocês demonstram um pelo outro e por ele. Porque o filho se perde. O filho, muitas vezes, ele vem naquele momento de rebeldia. Eu quero, é do meu jeito, só pode ser assim, eu vou fazer o que eu quiser. E aí é onde entra o pai e a mãe para poder direcionar os filhos. Mas temos que tomar cuidado. Se o papai e a mamãe estiverem no pé de guerra, e o filho já quebrou a conexão com um deles, eles vão se associar. E vai virar um bloquinho do mal lá na sua casa. Pai e filho contra a mamãe, mamãe e filho contra o papai, ou a filha e a mãe contra o pai, isso vai acontecer. Tá? Então, irmãos, tome cuidado. É importante você demonstrar afetividade para o seu filho, é importante que você tenha a ternura na vida de vocês. Ternura, tanto verbal como física, nasce naturalmente na pessoa do pai que medita na palavra de Deus. Na verdade, quando estudamos e vivenciamos, nossas emoções, mentes ficam amadurecidas e inteligentes. A aparência reproduz um carisma bem mais agradável. Quando nós não olhamos para a palavra de Deus como pais, como Deus pode atuar em nossas vidas para nós podermos tratar nossos filhos bem? Não vai acontecer. Então, se você, pai, deixa a palavra de Deus de lado, tem pai que fala o seguinte: olha, existe a promessa na Bíblia que se eu temer a Deus, se eu for fiel ao Senhor, Deus vai abençoar minha casa e meus filhos. E aí você fala, é verdade. E é verdade. Aí ele fala, mas eu sou fiel, mas eu trabalho, eu dou de tudo, eu leio a minha Bíblia, eu oro, e as coisas não acontecem. Olha aí como é que estão os meus filhos. Sabe o que eu posso dizer para você, meu irmão? Deus é mentiroso. Você está todo certo, mas Deus é mentiroso. Irmãos, nós precisamos nos aproximar de Deus. E aí então nós vamos conhecer o Deus amoroso que nos trata bem. E aí nós vamos poder tratar os nossos filhos à maneira de Deus. E aí sim a bênção de Deus acontece em nossas vidas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus como legalismo, tipo, eu cumpri a minha tabela, eu fiz a minha parte, agora quero que a coisa aconteça. Não vai acontecer. Deus não trabalha para você. Eu tenho essa notícia para te dar. O que Deus deseja para os pais, se aproxime dele. Ele vai dar a ternura para os pais. Ele vai capacitar e transformar você para que você seja um pai afetuoso para os seus filhos. Disciplina. Quem tem mais acesso ao coração do seu filho? Quem é que faz a disciplina acontecer na sua casa? A disciplina, nesse sentido aqui, é a instrução. É toda a área do conhecimento, é o ensino para o seu filho. Quem faz isso? É o papai ou a mamãe? Muitos pais têm deixado isso de lado e as mães têm abraçado a função. O papel do ensino é do pai. Pega e assume o teu lugar. Vai ensinar os seus filhos. Para de terceirizar. Pega você. Vai aprender, não sei, vai aprender. E vai ensinar o seu filho. Senta com ele. E lembra de tudo que a gente já falou agora. Deixa ele ser monstro. Seja um pai. Vai ensinar o seu filho. Senta com ele. E ensina a palavra de Deus. Você vai perceber que o seu filho vai estar se conectando com você. Ele vai ser instruído por você. A palavra de Deus diz que o pai deve ensinar. Então, papai, você ensina. Você educa o seu filho. Nós aprendemos da instrução, da paideia do Senhor. Tem pais que aprenderam que é pá na ideia do filho, né? É verdade. Mas não é assim. Nós precisamos ter paciência. Nós precisamos ter amor. Quando o seu filho sobe para ouvir uma historinha, eu não consigo bater nele. Eu tenho que ensinar o seu filho. Então eu tenho que pensar que lá na minha casa eu ensino meu filho também.
Eu não só bato nele, como muitos fazem. A correção física do seu filho, nunca faça comigo. Você está explodindo com raiva. Vai para o fundo do quintal, deixa essa raiva passar. Não é o momento de você ir para cima do seu filho. Porque você vai quebrar a condição do seu filho. Ele precisa muitas vezes de uma correção física? Precisa. Mas você tem que estar no controle. Tem que estar bem. E entender que o pecado do seu filho, muitas vezes é o quê? A falha dele. É o pecado dele, ele errou. Você precisa discipliná-lo. Mas quando você faz com ira, aí tem 2 pecados para resolver. E assim é um problema. Então assim, eu lembro do irmão ali que está no fundo, falou, meu filho quebrou o vaso da igreja. Na hora eu fiquei numa vontade de pegar meu filho, né? Mas não pude fazer, porque eu estava com muita raiva. Segura a sua raiva. Discipline o seu filho. Corrija fisicamente. A Bíblia diz, segura. Vai lá e faz com amor. Tá? Não faça para machucar. Você não vai lutar o UFC com o seu filho. Tá? Ah, meu filho agora luta e agora eu vou lutar com ele. Vou ter que entrar na academia para poder corrigir o meu filho. É bom senso. É bom senso. Precisamos agir em conformidade com a palavra de Deus. E instrução. Por fim, temos a instrução verbal, a demonstração verbal. A palavra instrução literalmente significa colocar diante da mente. Geralmente significa confrontar. E assim é relacionado com o tópico anterior da disciplina. Este era o ponto do sacerdote Eli. Veja no texto de 1 Samuel 3, do 11 ao 13, que diz: E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. A palavra grega para repreender tem a mesma raiz de instrução que é dita aqui em Efésios 4. Tá? Ele falhou em enfrentar seus filhos e ele falhou em instruí-los a respeito do pecado. E por esse motivo foram destruídos. Pais, Eli foi frouxo na repreensão do filho. Ele poderia ter chamado os seus filhos, ter tirado os seus filhos do serviço do Senhor, olhado para o pecado dos seus filhos e ter repreendido os seus filhos. Ter falado com os seus filhos de maneira que eles tivessem temor por quem? Por Deus. Então aí entra num ponto com você. Você anda com o seu filho ensinando para ele: filho, o caminho do Senhor, ele se baseia nos seus mandamentos. E quais são os seus mandamentos? E o que significa cada um dos seus mandamentos? O seu filho, ele é instruído por você? Será que você tem um plano de catequese do seu filho? Isso é importante. Porque através do ensino para o seu filho, você vai conseguir fazer o quê? Repreendê-lo. João Miguel estava ensinando para ele não tomar o nome de Deus em vão. O que é não tomar o nome de Deus em vão, João Miguel? Não falar de Deus, ficar toda hora colocando o nome de Deus para fora à toa. E aí nós fomos jogar um joguinho no computador. E aí ele perdeu. O que imediatamente ele pôs a mão na cabeça e falou: ai, meu pai. E eu olhei para ele e falei assim: você tomou o nome de Deus em vão. Que pai é esse que você está falando? É Pai do céu. Então você perdeu. E ele imediatamente pediu perdão a Deus por causa do pecado dele, compreendendo que aquilo desagradou a Deus. Irmãos, nós precisamos ensinar os nossos filhos para que eles, no momento em que nós repreendemos eles vão se lembrar: eu pequei contra Deus. Eles vão
buscar o perdão de Deus para as suas vidas. E a instrução, ela prossegue. Se pretendemos ter posse de acordo com as nossas responsabilidades, teremos que ser envolvidos com a instrução verbal dos nossos filhos, conduzi-los regularmente na devoção familiar e nas orações, acompanhar e ser responsáveis juntamente com nossas esposas, com o que penetra suas mentes impressionáveis, assumir responsabilidade na ajuda para assegurar que a igreja é uma experiência significativa e, acima de tudo, devemos ter certeza de que livros abertos de nossas vidas, nossos exemplos, demonstram a realidade da instrução capaz, pois ao observar-nos, eles aprenderão muito. Seu filho aprende mais pelo que ele vê na sua vida do que o que você fala para ele. Então é importante avaliarmos a nossa paternidade. O que o coração responde, o que o seu coração responde para a seguinte pergunta: você é fraco ou forte? É impaciente e irritado? Ou tem bom autocontrole ao lidar com seus filhos? É inconsistente em suas expectativas? Sempre cumpriu suas promessas? Você demonstra favoritismo? Demonstra ternura, tanto para com seus filhos quanto com suas filhas? Participa da disciplina? Tem dedicado tempo aos seus filhos e à sua família individualmente? Que poder assustador todos os pais têm. Os corações de nossos filhos inclinam para nós, mas se eles estarão conectados a nós, depende se nós de fato desejamos instruí-los no caminho do Senhor. Vamos orar? Convido a todos que coloquem em pé. Senhor, nosso Pai, nós sabemos que o Senhor nos trata com ternura, que o Senhor nos disciplina, nos mostra, através da Tua palavra, a Tua vontade. Que o Senhor nos dá instruções claras, repreensões claras quanto ao pecado. O Senhor também é um Deus que nos ama, conhece a nossa estrutura, sabe quem somos. E eu oro, Pai, que os pais da nossa igreja sejam pais dedicados em criar filhos no temor do Senhor, para que eles sejam cristãos verdadeiros, firmados no Senhor, que saibam tomar decisões, que conheçam e andem nos caminhos do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos perdoe, porque nós sabemos que nós somos pecadores e falhos. E muitas vezes nós estamos causando tristeza na vida dos nossos filhos, causando distanciamento, a quebra de conexão, a quebra de um amor que não é correspondido. Pedimos que o Senhor nos ajude. Em nome de